aqueles que estão envolvidos na obra de Deus, direto e diretamente, membros e congregados, sejam abençoados em nome de Jesus. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Poderia sentar. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós podemos ver nesse texto, irmão, a qual foi lido nessa noite, que fala a respeito de um patriarca que foi considerado sacerdote da família dele. E a Bíblia nos mostra que Jó viveu a oeste do Rio Jordão, aonde tinha suas propriedades. E a Bíblia nos relata esse capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 22, conta toda a história de Jó. Quem quiser conhecer a história de Jó, se tratando de bens, está nesse capítulo. Você vai encontrar todas as referências para falar a respeito do lado social e material da vida de Jó. Jó, ele tinha algo que ele fazia naquela época, que ele achava que o homem um dia seria perfeito, e Jó buscava constante a perfeição na vida dele, por ele ter ali seus vizinhos, ali as nações que posteriormente viria atormentar Jesus no seu ministério, que eram os jebuseus, ali os saduceus, eram os vizinhos de Jó. Pensa bem, Jó é um vizinho atribulado desses. E Jó ele começa a questionar o ser humano, porque ele vê que o ser humano estava indo de uma forma que ele não via como a pessoa poderia ser salva. Até um dia Jó ele interroga a Deus e pergunta: como o homem pode ser salvo em vez dessa situação? Como o homem pode alcançar a misericórdia se ele está vivendo uma vida depravada, uma vida que não estava conforme a vontade de Deus? Porque Jó, nós sabemos que não conhecia a graça, então por isso que ele buscava a perfeição. Não era que ele queria achar que o homem seria ao ponto de se tornar igual a Deus, não. Mostra isso, irmão, que quando Jó tinha 7 filhos, homem e 3 mulheres. E aí a Bíblia nos mostra que nós temos respaldo para falar que Jó buscava a perfeição, porque para Jó, quando os filhos dele estavam festejando, não é que os filhos de Jó não estavam na depravação, não. Tem pessoas que pregam essa mensagem errada. Os filhos de Jó não estavam totalmente em depravação, porque Jó, se tratando de hoje, era um milionário. Jó era um milionário. O que os filhos deles faziam naquela época? Era comum as pessoas fazerem churrasco e tomar vinho. Aí, como eles eram 10 irmãos, eles ficavam revezando, fazia a festa na casa deles, eles só não faziam na casa das irmãs. Sempre elas eram convidadas deles. E aí eles faziam as festas e iam revezando aquelas festas. Só que quando ele estava lá, por isso que eu falei que Jó era sacerdote da família dele. Quando ele estava lá festejando, Jó estava oferecendo sacrifício aos filhos, para dizer: Senhor, eu sei que meus filhos estão reunidos, e porventura algum deles possa me fazer alguma coisa errada, eu já estou antecipando, fazendo sacrifício para o Senhor não deixar acontecer nada com eles. E aí ele se tornou o sacerdote da família. E aí ele questionava essa perfeição. Só que Deus, irmão, não deixa ninguém sem resposta. Passa o tempo que passar, ele responde. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo, depois ele responde essa pergunta de Jó, já na graça. Ele diz: fez a graça, sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, Paulo mostra que o que Jó estava fazendo não era que Jó queria ser um santo ao extremo, é que Jó via, não sabia, não conhecia a graça. Aí nós podemos ver
que quando Deus agora visitava Jó, viu Satanás também. A Bíblia fala que Deus andando encontrou Satanás passeando na terra. Satanás com toda liberdade de passear numa coisa que não era dele. Ou seja, já estava errado de estar passeando pelas campinas do Jordão. E Deus encontra com ele e falou: vim da onde? Ele falou: estou vindo daí da terra, andando, passeando sobre a terra. Ele falou: você viu Jó? Eu disse: vi. Jó, Jó está tranquilo, porque está abençoado, né? Se ele fosse uma pessoa que não tivesse nada, eu duvido que você estava com essa alegria toda. Ou seja, aí Deus, irmão, fez algo que Deus, a inteligência de Deus é suprema. Deus falou para Jó: você pode tocar em tudo, mas não toca na alma de Jó. As pessoas dizem que não era para ele tocar no corpo físico de Jó. Tocou no corpo físico. A Bíblia fala que Jó começa a receber notícia um em cima da outra. Todo mundo notícia um em cima da outra. Morreu tal cordeiro, morreu seus camelos. Quando ele estava para sair, chegava outro. Nossa, escapou, eu corri contar a história. Morreu o boi. Quando ele estava para sair, chegava, morreu o jumento. A esquina estava saindo, chegava outro, morreu as ovelhas. Por último, ele recebe a notícia que ele não gostaria de receber. Morreu, cadê o terremoto? E a casa caiu em cima dos seus 10 filhos e matou todos os 10. Irmãos, algo que nos chama atenção aqui nessa mensagem, nesse texto, é quando Deus fala para o inimigo: não toque na alma de Jó. Quando ele está falando da alma de Jó, ele está falando de sentimento do ser humano. Ontem eu estava estudando esse texto, nem sabia se ia pregar. Estava estudando esse texto ontem, depois esse texto me ajudou a resolver um problema lá no meu serviço mesmo. Porque mostra, quando ele fala para não tocar na alma, para não tocar no sentimento, porque quando alguém toca no seu sentimento, você fica vulnerável a fazer o que você não quer fazer. Ou seja, você não pode tomar decisão alegre, você não pode tomar decisão triste, e você não pode tomar decisão com raiva. Você não pode tomar decisão, em hipótese alguma, desses 3 tipos de sentimento. Por que Deus não deixou tocar no sentimento de Jó? Porque ele sabia que Jó, o que segurava Jó era a fé. E o inimigo não conhecia a fé de Jó, conhecia os bens de Jó. Tem pessoas que acham que a pessoa serve a Deus porque ele tem alguma coisa. Não, irmão, a pessoa serve a Deus pela fé. A fé estava no centro, Jó estava no centro da vontade de Deus, com a fé. Pela graça e salvo mediante a fé. Jó tinha fé em Deus. E se Jó tivesse tocado no sentimento de Jó, e se o inimigo tivesse tocado na alma de Jó e no sentimento de Jó, será que Jó tinha estrutura para aguentar tudo que ele aguentou, irmão? Não teria. O ser humano, ele é frágil. Mas a fé conduziu Jó à vitória. A fé vai te conduzir à vitória. Porque a fé na sua vida, ela gera compromisso e ela gera fidelidade. O mais supremo da fé é quando ela gera fidelidade na vida do ser humano. Quando você olha os amigos de Jó, chega para Jó e fala: você está em pecado, confessa logo o seu pecado. Irmão, muitas vezes nós estamos passando por uma situação complicada em nossa vida, por sermos ser humano, por ser um pecador remido, por ser uma igreja que está ainda caminhando em direção ao céu, porque nós ainda não somos triunfantes, mas somos um pecador remido. Estamos sujeitos a todo tipo de dificuldade. Aparece um abençoado dizendo para você: você está em pecado, confessa seu pecado, porque fez alguma coisa errada. E aí você, em vez de você se afirmar, você é tocado ali na sua alma, no seu sentimento, e você acaba tomando decisão errada por alguém que falou algo com você, que destriturou a sua fé. E o mais difícil foi quando a mulher de Jó chegou para Jó e disse: abandona seu Deus e morre. Ali no original, ela estava dizendo para Jó: abençoa seu Deus e morre. No original ela falou isso: irmão, abençoa seu Deus, olha. Seu Deus é tão bom, abençoa ele e morre. Que ela não quis dizer amaldiçoa, ela quis dizer abençoa, com mais ironia ainda.
para tentar levar Jó a ter mais dificuldade de conseguir seguir o Senhor. Ela disse: abençoa seu Deus e mostra o Deus não é bom. As pessoas chegam para você e dizem: olha, você diz que é crente, você está passando por isso, você não é crente de coisa alguma, mas eles não sabem, irmão, que a igreja é uma igreja social na terra. A igreja ainda está na terra, a igreja está ainda interessada na terra, a igreja ainda está ingressada na sociedade. A igreja é a sociedade, é social. Você ainda não é anjo, você ainda não foi transformado para entrar no céu, não. Você ainda precisa pagar seus impostos, trabalhar todos os dias e manter as suas contas em dias, manter seus compromissos, servindo ao Senhor, aguardando a volta dele. Por isso que Deus não deixou tocar no sentimento de Jó. Quando a pessoa que estava com ele a vida inteira, que poderia trazer uma palavra de conforto para Jó, poderia chegar ali e colocar a mão no ombro de Jó, porque a Bíblia fala que naquele momento o inimigo já tinha tocado na parte física de Jó, porque Jó estava raspando ali as suas feridas com carro de telha. Ou seja, Jó estava no pó, Jó estava ali na cinza. Jó estava, quando fala que alguém estava no pó no Antigo Testamento, estava dizendo que alguém estava ali realmente derrotado aos olhos humanos, porque quando aqueles reis estavam passando por grande dificuldade, eles cingiam-se o lombo. A Bíblia fala que eles vestiam saco e ali eles iam para o pó da terra. Ou seja, alguém que estava derrotado ao extremo. Para a sociedade, Jó estava derrotado ao extremo. Ao meu olhar humano, à ótica humana, ela apontava Jó como uma pessoa derrotada. Mas Jó fala ali: nu eu vi e nu tornarei. Eu sei que o Redentor vive e por fim se levantará. Quando Jó ali olha para aquela mulher, irmão, falando aquelas atrocidades para ele, falando aquelas palavras que não tinha nenhum tipo de conforto e nenhum tipo que levaria a sua vida, o seu ego ali animar, ela fala bem no original e diz: abençoa seu Deus e morre. Seu Deus não é bom? Você não é crente, você diz que é salvo, você diz que vai morar no céu, você diz que faz parte da igreja vitoriosa e está passando por dificuldade. Você tem alguma coisa errada na sua vida. Eu sei, o Senhor me mostrou. Ainda usa a expressão: o Senhor me mostrou. Quando agora Jó olha para aquela mulher, para a única pessoa que naquele momento ele não tinha um filho com ele não tinha mais nenhum bem que ele pudesse ali grandear algo para mudar a sua situação. As pessoas que estavam com ele eram seus amigos, as pessoas que estavam ali com ele era alguém que poderia ajudar ele, principalmente a esposa que estava ali, que é carne, que a Bíblia fala que é uma só carne. Aqui poderia dar uma palavra de conforto, vem com essas palavras. E Jó não tomou decisão errada, porque Jó não tinha, Deus não permitiu tocar no sentimento de Jó. O inimigo, amados irmãos, ele tem feito atrocidade no século XXI que estamos vivendo. Muitas pessoas têm feito algo que você não acredita que tipo de pessoa, que coisa que as pessoas estão fazendo. Ontem eu presenciei lá no meu trabalho uma mulher, uma policial civil, estacionou o carro na porta da garagem e o filho dela foi colocar uma televisão. A mulher de um agente federal que mora lá também parou o carro atrás e buzinou. Aí você não está vendo eu colocar a TV aqui dentro desse carro? Não, sou fulano e tal. Ele lá tem Tocantins meio nervoso, né? Aí falou umas coisas com ela deu uma volta, ela deu um balão e falou: se eu voltar aqui e você tiver, eu bater meu carro no fundo do seu. Aí viu que ela ia bater mesmo, ele tirou o carro, está à frente um pouquinho. Aí ela veio com portaria. Eu falei: ó, deixa eu te falar, você poderia ter botado seu esposo na maior dificuldade agora. Por quê? Eu falei: seu marido é agente, a mulher ali é policial civil. Então assim, vocês poderiam entrar em atrito com uma coisa que não levou 5 minutos para resolver. Por isso, irmão, que nós, quando estudamos a história de Jó, nós passamos a entender como Deus opera na nossa vida, como nós temos que ter a fé. O crente, ele está em pé pela fé. A fé é algo importante na vida do ser humano.
Alguém estava dizendo para Jó: você não vai vencer. Ele via pela fé: eu vou vencer. O Senhor está comigo. O Senhor está na minha vida. Alguém chega muitas vezes para nós, nos dias hoje que estamos vivendo, e nós olhamos, o mundo está aí, irmão, cambaleando. Você vê enfermidades, mais enfermidade. Você vê pessoas desempregadas, passando fome. Você vê pessoas agredindo os outros por algo assim banal. Você vê pessoas perdendo a vida por algo que não tem tanto sentido. E milhares e milhares de pessoas estão acorrentadas pelo inimigo na sarjeta do pecado. E você vê o mundo ir de mal a pior, porque esse mundo está cambaleando no pecado. Mas ainda existe um povo aqui na face da terra. Ainda existe uma igreja que o Senhor escolheu, uma agência aqui na terra para poder dizer para as pessoas, para poder aconselhar alguém. Como eu aconselhei uma mulher ali de uma agência, uma mulher que era importante na sociedade, mas ela não tinha estrutura para resolver um probleminha pequeno. E você, como servo de Deus, que é funcionário naquele local, você é ali constrangido pelo Espírito Santo de Deus, para você levar uma palavra para aquela pessoa e ela dizer: é mesmo, eu fui besteira que eu fiz, algo pequeno, isso foi pequeno. Ou seja, o Senhor, quando o irmão falou aqui que alguém pegou o jovem, cumprimentou ele se alegrou com a vitória do jovem. A igreja, irmão, ela precisa entrar nesse patamar de se alegrar com a vitória de outra pessoa. A igreja precisa agora se levantar, se posicionar no século 21, aonde o ser humano já não está valendo muita coisa para a sociedade. É como dizia o pastor Jonas: a sociedade está com a espada, aí os pais estão com a vara para corrigir os filhos, mas a igreja está com a chave para abrir a porta, porque a igreja, irmão, ela dá a responsabilidade da igreja em abrir as portas para as pessoas. Eu não estou falando de uma porta que você vai abrir aí qualquer, não. Eu estou falando de uma porta de esperança, de uma palavra que muda a história de alguém, de uma palavra que pode mudar a pessoa a ser transformada através do Espírito Santo. Porque essa igreja, amados irmãos, ela foi lavada, ela foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Essa igreja agora, ela pegou estrutura, porque ela, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, ele faz a igreja crescer, não somente em número, mas crescer na sociedade. A Bíblia diz que Jó era grande. Jó não era somente grande e rico, não. Jó era grande da sociedade. A sociedade respeitava Jó, porque Jó tinha testemunho. Aí a sociedade precisa respeitar a igreja, mas a igreja precisa ter testemunho. E nós vemos que Jó também era grande espiritualmente, e você precisa ser grande espiritualmente. Não quer dizer que você queira ser uma pessoa maior do que outra ou melhor do que outra, mas você precisa agora, através do Espírito Santo que estava na vida de Jó, ter uma estrutura para não tomar decisão errada, para não tomar decisão alegre nem triste, e nem ter decisão na sua vida que vai mudar a sua vida para pior, e você vai arrepender depois. Eu quero dizer nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele está constrangindo a igreja nos últimos dias a mostrar à sociedade que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta. Isso tem sido feito aqui pela igreja aqui da Bandeirante. A igreja tem feito culto no ar livre, a igreja tem pregado o evangelho aqui em quatro paredes, aqui nesse cenário. A igreja tem pregado esse evangelho aqui nesse tabernáculo. A igreja tem levado esta palavra e mostrado para as pessoas que Jesus Cristo salva. Você não tem o poder de transformar a vida de alguém, mas você tem o poder, através do Espírito Santo, de dizer para as pessoas que Jesus Cristo vive, e por fim ele se levantará para arrebatar essa igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Jó disse: eu sei que o Redentor vive e por fim se levantará, Jó estava dizendo: eu sei que o Senhor vai resolver tudo isso na minha vida. E hoje a igreja fala essa mesma palavra: eu sei que o Senhor morreu, ressuscitou o terceiro dia e está sentado à direita de Deus, mas um dia ele virá nos ares
arrebatar a sua igreja. Glória a Deus, aleluia. Porque nós temos que repetir a palavra de Jó, mas de forma diferente nos dias de hoje, mostrando para as pessoas que Jesus, irmãos, essa sociedade o mundo está caminhando de mal a pior. Quando você vai para todas as camadas, eu não estou falando de pessoas com pouca cultura, não. Estou falando de pessoas com alta cultura na sociedade. Você diz: eu não acredito que alguém com essa cultura está fazendo isso. Mas é porque o Deus desse século tem cegado o entendimento da humanidade. O Deus desse século tem desvirtuado as pessoas e tirado as pessoas do caminho do Senhor. Mas nós temos que mostrar que Jesus Cristo pode transformar as pessoas. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que mostrar para as pessoas com argumento, não mostrar com palavras vazias, mas com argumento. Você tem que ter argumento, criar argumento. Você diz: como eu vou ter argumento para falar com alguém que é superior a mim no conhecimento secular? Deus, irmão, não deixa a pessoa se confundir. Deus não vai deixar ninguém te envergonhar. O Espírito Santo de Deus naquela hora, Ele vai te dar uma palavra. O Espírito Santo naquela hora, Ele vai te dar uma direção no momento certo para você se expressar. Você não precisa sair procurando pessoas para pregar, não. As pessoas estão tão complicadas que eles vão vir até você. Precisando de refrigério para a alma. Esse refrigério, irmão, não está no conhecimento humano. Esse refrigério não está na posição social, não está no bom concurso, não está em algo que o mundo possa oferecer, não. Esse refrigério está na sua boca, através da palavra de Deus. Quando você pronuncia uma palavra de poder, a pessoa para te ouvir, as pessoas começam a parar para te ouvir, porque sabe que você tem algo que ele não tem, você tem algo diferente, e essa diferença que você tem é autoridade, é poder do Espírito Santo, aquele que transforma, aquele que regenera e leva o homem para o céu. Esse algo o homem não pode conhecer se não tiver aceitado Jesus Cristo como Salvador. Mas essa igreja, amados irmãos, ela aceitou esse compromisso. Essa igreja agora está indo pelo mundo e mostrando que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, e que você pode cada dia permanecer firme nos caminhos do Senhor, que o Senhor possa fazer com que você esteja firme, que o inimigo não vai tocar no seu sentimento e você não vai tomar decisão errada, principalmente abandonar a palavra de Deus, principalmente virar as costas para o Senhor. O Senhor não vai permitir que o inimigo toque no seu sentimento e você seja uma pessoa frágil diante do inimigo, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai te capacitar para você poder falar que Jesus Cristo está à porta, e nós vemos todos os acontecimentos, está apontando para a volta do Filho do Homem, e nós estamos aqui, amados irmãos, enquanto estivermos aqui, temos que dizer que Jesus Cristo transforma, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo tem poder, que mesmo que o mundo não queira acreditar, mas nós temos que dizer que Jesus Cristo está à porta e Ele virá buscar essa igreja, e temos que estar preparados. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você confia que o Senhor vai se levantar? Glória a Deus, Você confia que